Matthew chapter 16, Mateus 16, and let's read from verse 23, e vamos ler do versículo 23. actually 22. Vamos começar do 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo que nenhum. Mateus 16, 22. Yeah. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isso. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amen. Amém? Let's bow down our heads in prayer. Vamos curvar e orar. Father, we thank you, Lord, for we are gathered here this evening to study your word. And I pray, Father, for an anointing of the Holy Spirit among us, that we may have the understanding, an anointing of wisdom, an anointing of grace, an anointing, Father, of deliverance. In Jesus' name we pray. Amen. You know, I posted on social media this week, and I posted the question, are you willing to suffer for your husband? Então eu postei esta semana nas redes sociais a palavra que dizia: será que és capaz de sofrer, estás dispostos a sofrer pelo seu cônjuge? No, husband. Ou pelo seu marido? Or are you willing to suffer for your wife? Ou então estás dispostos a sofrer pela sua esposa? And nobody answered except a Muslim guy. E ninguém respondeu, exceto muçulmano. And he said to me on Facebook, depends on the wife. E ele respondeu: depende da mulher. And the reason why I posed that question E a razão pela qual eu fiz aquela pergunta is exactly because of verse 22 to 24. é exatamente devido aos versículos 22 e 23. 22 to 24. 22 a 24. Because Jesus was explaining to his disciples Porque Jesus explicava aos seus discípulos that it was necessary for him to die. porque era necessário para ele morrer. In John chapter 15, Em João 15, he says there's no greater love ele diz que não há maior amor than to give your life for your friends. do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus' commandment to us O mandamento de Jesus para nós is that we should love our neighbor as we love ourselves. é que nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. And what Jesus was telling the disciples here in Matthew chapter 16 E aquilo que Jesus falava aos discípulos aqui nesse Mateus 16 is exactly that. é exatamente isso. In order for him to love them, Para que eles amassem eles, in order for Jesus to love his disciples, para que Jesus amasse os seus discípulos, he had to die for them. ele tinha que morrer por eles. He had to suffer for them. Ele tinha que sofrer por eles. But then Mas Peter, Pedro, he became an agent of Satan. ele se tornou um agente de Satanás. The word Satan A palavra Satanás means an opposing individual, significa um oponente, an adversary, um adversário, someone that goes against everything you do. alguém que vai contra tudo aquilo que você faz. That is the word Satan. Esta é a palavra Satanás. So that's why he says to Peter, É isso então que ele diz a Pedro: go away from me, para trás de mim, because you are being an opposer. porque você está a ser um escândalo. No, you are being an opponent. Você está a ser um oponente.
You're being an adversary. Você está sendo um adversário. You're not working with me. Você não está trabalhando comigo. And what was so wrong? E o que é que estava tão errado? Peter was saying, no, Lord, Pedro estava dizendo, não, Senhor. you shouldn't suffer. Você não precisa You sofrer. must put your priorities right. Você deve estabelecer bem as suas prioridades. You must look after number one first. Você deve olhar para o número 1 primeiro. We need you alive, Nós precisamos de ti vivo, not dead. não morto. And this is how humans think. E é assim que os humanos pensam. So bringing it towards the family life, Então, trazendo para o contexto familiar, the narrative today a narrativa hoje, amongst relationships no meio dos relacionamentos, is that you have to value é que você deve valorizar your life. a tua vida. You need to value Você deve valorizar your priorities. as tuas prioridades. And today E hoje, we have a very selfish way in relationships, nós temos uma maneira muito egoísta nos relacionamentos, where the person puts his or her priorities first, onde a pessoa coloca primeiro as suas prioridades and he puts the priorities of the husband or the wife second. e ele coloca a prioridade do marido ou da mulher em segundo lugar. Now I want you to pay attention to what Jesus is saying here. Agora eu quero que prestem atenção naquilo que Jesus está falando aqui. By no means I am making it the same suffering to be married as Jesus suffering on the cross. E de maneira alguma estou colocando o sofrimento de Jesus como o sofrimento de estar casado. No ways I'm doing that. E de maneira alguma estou fazendo isso. But when we study the Word of God in Ephesians chapter 5, Mas quando nós estudamos a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, that the husband shall love his wife que o marido deve amar a sua esposa in the same way that Jesus Christ loved the church, da mesma maneira que Jesus amou a igreja, to the point where he died for the church, ao ponto que ele morreu pela igreja. right? Then we have to look at marriage E nós devemos olhar para o casamento from that point of view. nessa perspectiva. Amen? Because the narrative today is, if it makes you happy, it can't be that bad. Porque a narrativa de hoje é: se te faz feliz, então não é tão mal assim. And I have to accept, E eu tenho que aceitar, and you have to accept, e você tem que aceitar, that the world is this way, que o mundo é dessa maneira, where you have to put your needs first. onde você deve colocar as suas necessidades primeiro. But when it comes to the point of view of the Bible, Mas quando vem no ponto de vista da Bíblia, it's exactly the opposite. é o contrário. In Ephesians chapter 5, Em Efésios capítulo 5, Paul says to us Paulo fala para nós that we should subject ourselves to one another. que devemos nos submeter uns aos outros. That's the blanket rule Essa aqui é a regra primordial amongst all relationships. no meio de todos os relacionamentos. The world says the opposite. Mas o mundo fala ao contrário. You have to put your needs first. Você deve colocar a tua necessidade em primeiro. And what Jesus says here, E o que Jesus fala aqui, on verse 25, no versículo 25, says the following: For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. So that's the problem. Então esse é o problema. You either engage on your relationship Ou então você se entrega no teu relacionamento according to the point of view of Jesus, conforme o ponto de Jesus, or you enter a relationship ou então você entra em relacionamento from a worldly point of view. numa perspectiva mundana. And many times E muitas vezes, throughout the Gospels, nos evangelhos, you see Jesus referring to the same point over and over again. nós vemos Jesus tocando no mesmo ponto
todas as vezes ou mais vezes. You see the same thing happening in Mark chapter 8, verse 34. Então você vê a mesma coisa acontecendo em Marcos 8:34. When he says, "And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Então ele diz assim em Marcos 8:34, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. What does it mean to deny yourself? O que é que significa negar a si mesmo? It means exactly that. Significa isto mesmo. You put your needs Você coloca as tuas necessidades and you deny them. e você nega. You say, "No, Então você diz: I will not satisfy my needs first. Eu não vou satisfazer as minhas necessidades primeiro. I'm going to take up the cross." Eu vou carregar a minha cruz. What is your cross? Qual é a tua cruz? It's your life. É a tua vida. It's your husband. É o teu marido. It's your wife. É a tua esposa. That's your cross. Esta é a tua cruz. Your family. A tua família. How many men Quantos homens, have, instead of denying themselves, ao invés de negarem a si mesmo, they have denied their family? eles negaram a sua família? How many men have abandoned their family? Quantos homens abandonaram suas famílias? And now we have children growing without a father. Agora nós vemos crianças crescendo sem os pais. We have mothers denying their family. Nós vemos mulheres, mães negando suas famílias. And they have denied their children a mother. E eles negaram aos filhos uma mãe. Do you see how the Bible starts to make sense? Então você vê como a Bíblia traz um sentido. Many people Muitos will come on that day vão chegar naquele dia and going to say, "Lord, Lord, e vão dizer: Senhor, Senhor, have we not prophesied? nós não profetizamos, Have we not preached? nós não pregamos, Have we not prayed for the sick?" nós não oramos pelos enfermos. And Jesus is going to tell them, E Jesus vai dizer para eles: "I do not know you." Eu não te conheço. Why would Jesus say that? Por que Jesus falaria isso? Because they have not denied themselves. Porque eles não negaram a si mesmo. And they did not take up their crosses. E eles não carregaram a sua cruz. This is a very important thing. Essa é uma coisa muito importante. Many people are worried about prophecies. Muitos estão preocupados com profecias. They are worried about preaching. Eles estão preocupados com pregação. They are worried about healing the sick. Eles estão preocupados em curar os enfermos. And those are very good things. E essas coisas são boas. Those are very beautiful things. Essas coisas são bonitas. But why is Jesus Mas por que Jesus is going to say, "I don't know you"? vai dizer: Não te conheço? Because the example of Jesus for us Porque o exemplo de Jesus para nós is that there is no greater love é que não há maior amor than to die for your friend. do que morrer pelos teus amigos. There's no greater love Não há maior amor than to die for your wife. do que morrer pela tua No esposa. greater love Não há maior amor than to die for your do husband. que morrer pelo teu marido. But yet, Mas they have not denied themselves. eles não negaram a si mesmo. They have taken their priorities. They did like what Peter was saying. Eles tomaram suas prioridades, assim como Pedro estava dizendo. No, my sister. Não, minha irmã. You must be number one. Você tem que ser o número 1. Leave that man. Deixa aquele homem. Leave that woman. Deixa aquela mulher. You must look after yourself. Você deve olhar para si mesmo. And you are denying yourself E salvation. você está a negar a si mesmo a salvação. Because in order to be saved, Porque para ser salvo, you have to lose your life. você deve perder a sua vida. And in order to lose your salvation, Para você perder a tua salvação, you just have to gain your life. você só precisa ganhar a sua vida. That's very contradictory. É assim muito contraditório. But that's what how the Bible explains it. Mas é assim que a Bíblia explica.
Right? I want to go through a few verses with you. Eu quero ir para alguns versículos com vocês. On Mark chapter 10, Em Marcos 10, Jesus met a young man, Jesus encontra-se com um jovem muito rico. And on verse 17, E no versículo 17, he asks Jesus, "Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" esse jovem faz uma pergunta a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? And then Jesus says, E on Jesus verse então- 19, E Jesus então responde no versículo 19: "Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy mother and father." Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. And he answered and said unto him, "Master, all these have I observed from my youth." Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. So you see that this was a very nice young man. Então você vê aqui que este era um bom jovem. Very nice. Bom. But Jesus looks at him a second time. Mas Jesus olha para ele a segunda vez And it says here on verse 21 that Jesus loved him. e diz aqui no versículo 21 que Jesus o amou. This is a very important part of this. Essa é uma parte muito importante desse versículo. Because if Jesus didn't feel love for this man, Porque se Jesus não amasse a ele, he wouldn't have asked him what he's about to ask him. ele não ia dizer o que ele está prestes a dizer. And he says, "One thing you lack. E ele diz assim: uma coisa te falta. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give it to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come take up the cross and follow me." Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. And that man looked at Jesus. E esse homem olhou para Jesus. And it says here that he was grieved. E diz aqui que ele And he estava went triste. away, E ele então foi-se, for he had many possessions. porque ele possuía muitas propriedades. And Jesus looked around about and said to his disciples, E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: "How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God?" Quão dificilmente entrarão no reino dos Deus, no reino de Deus, os que têm riquezas. You see, that man wasn't willing. Então você vê que aquele homem não tinha vontade. He wasn't willing to suffer for Jesus. Ele não tinha vontade de sofrer por Jesus. Just like the question that I'm asking the husbands today. Assim como esta pergunta que eu estou a fazer aos maridos hoje. Are you willing to suffer for your wife? Será que você está disposto a sofrer pela tua esposa? Are you willing to suffer for your husband? Estás disposto a sofrer pelo teu marido? It's a very good question. É uma boa pergunta. Because when it comes, we want to save China. Quando vem em nós salvar a China, And we want to go to countries and preach the gospel. e nós queremos ir a países pregar o Evangelho, And we want to suffer. e nós queremos sofrer. Right? Some Christians come to me, "Pastor, we want to come and pray at 2 o'clock in the morning." in the Alguns church." cristãos vêm para mim e dizem que eu quero orar às 2 horas da manhã na igreja. Can't we meet up at the church at 2 o'clock in the morning? and Será que pray? nós não podemos nos reunir na igreja às 2 da manhã e orar? You want to suffer, Pastor. Nós queremos sofrer. Otherwise, God is not going to take that prayer. You must have suffering. Nós temos que sofrer, senão Deus não vai receber aquela oração. But when you look at your wife, Mas quando você olha para a tua esposa, do you have the same enthusiasm to suffer? será que você tem o mesmo entusiasmo para sofrer? When you look at your husband, Quando você olha para o teu marido, do you have the same enthusiasm? você tem o mesmo entusiasmo? You're willing to stand before a fighting squad? Será que você está No, disposto? no, no, no. You are willing to stand before a fighting squad for Jesus. Você está disposto a ficar em frente do esquadrão militar? Que vai atirar, você vai matar assim. Você está disposto a fazer isso por Jesus? But
But when it comes to your husband, Mas quando vem ao seu marido, that fool must just die. aquele idiota tem que simplesmente morrer. I'm not willing to die for him. Eu não estou disposto para morrer por ele. Then on that day, E naquele dia, are you going to tell Jesus, yes, Lord, I prophesied so much. has de dizer a Jesus, sim, profetizei e muito. Hey, I prayed for the children. Eu orei pelas crianças. And Jesus is going to ask you, what about your wife? E Jesus há de perguntar, e teu marido, a tua esposa, What about your husband? e teu marido? You see, this man wasn't willing to follow Jesus and take up his cross. Então você vê, esse homem não estava disposto a seguir Jesus e carregar a sua cruz. And I'm not making this lightly. E eu não estou a fazer isso aqui assim leve. I'm saying it as it's written here. Eu estou falando conforme está escrito aqui. Because Paul talks about it. Porque Paulo fala sobre isso. And he says that Jesus died for the church. E diz que Jesus morreu pela igreja. In the same way, Da mesma maneira, you husbands vocês maridos must be willing to die for your wives. devem estar dispostos a morrer pela sua esposa. And this is something so powerful. E isso é muito poderoso. Because you cannot, you see that God's commandment to us Então você vê que o mandamento de Deus para nós is that you shall love one another. é que nós amemos uns aos outros. To love God Amar a Deus is to have communion with one another. é ter comunhão um com os outros. This is what John says in 1 John chapter 1. É isso que João fala em 1 de João capítulo 1. It's impossible É impossível, for you to have communion with God é impossível você ter comunhão com Deus if you don't have communion with one another. se você não tem comunhão com o teu próximo. And John even goes a little bit further and he says that communion provides us with salvation. Então João vai além dizendo que aquela comunhão nos providencia a salvação. Because that communion we have with one another Porque aquela comunhão que temos uns com os outros is what provides us salvation. é o que nos providencia a salvação. You want to check it, you want to double check the pastor to see if the pastor is talking. Você quer então The truth. confirmar, ver se realmente o pastor está falando a verdade? Let's go to 1 John chapter 1. Vamos para 1 de João capítulo 1. Amen. Verse 7. Versículo 7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Do you see that in this point here, Então você vê que nesse ponto aqui, that your communion with your brother and your sister, que a tua comunhão com teu irmão e a tua irmã, with your husband and your wife, com o teu marido e a tua esposa, is providing you salvation. está a providenciar a ti salvação. This is why God is pressing so hard on this point. Por isso é que Deus está a pressionar neste ponto aqui, That you need to have communion. que você deve ter comunhão. You must put your needs aside Você deve colocar as tuas necessidades ao lado and you must focus on the objective, e você deve se concentrar no objetivo, which is to take up your cross que é carregar a sua cruz and follow Jesus. e seguir Jesus. Jesus is not asking you to climb on a cross and die for the sins of the world. E Jesus não está dizendo para você se subir a cruz e morrer pelos pecados do mundo, But God is asking you mas Deus está pedindo a ti that you give your life for your friend. que você dê a tua vida pelo teu amigo. This is so serious Isso é muito sério. because that is how we get to salvation. É assim que nós chegamos à salvação. What you need to understand is that salvation comes O que você precisa entender é que salvação vem when how Jesus explained it to Nicodemus. como Jesus explicou para Nicodemos. If we go to John chapter 3, Se formos para João capítulo 3, when Nicodemus comes to Jesus, Nicodemos vem para Jesus, and Nicodemus is like sweet talking Jesus, então Nicodemos é como se estivesse a acariciar Jesus. right? Trying to like make good with the Lord.
Então, tentar fazer assim as pazes com Jesus, passar a mão. And he says, no man can do these miracles that you do except God be with you. Então, diz assim: ninguém pode fazer esses milagres a não ser que Deus esteja com ele. And then Jesus says, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Então, 3 dias Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. And Nicodemus got confused. E Nicodemos então ficou confuso. How can a man, Como homem, being old, sendo velho, enter a second time into his mother's womb voltar a entrar no ventre da mãe and be born? e nascer? And Jesus said, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Então 5 dias Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. What makes you saved? O que é que te faz salvo? Is it a special prayer? Será que é uma oração especial? Is that when Pastor Nadia calls you to the front here Será que quando a pastora Nádia chama-te aqui na frente and you say a special e prayer? você faz uma oração especial? Does it say here, verily, verily, I say unto you, when you say Pastor Nadia's prayer, you shall be saved? Does it say that here? Será que aqui diz que, em verdade eu te digo, se orares a oração especial da pastora Nádia, você será salvo? No. Não. It says, unless you are born Aqui diz: a não ser que nasça de novo, of the word na palavra and of the Spirit. e no Espírito. Does the word belong to you? Será que a palavra pertence a ti? Who does it belong to? De quem pertence a palavra? Hey? Huh? Who it belongs to God. Pertence a Deus. And does the Spirit belong to you? Será que o Espírito pertence a ti? Belongs to whom? Pertence a quem? Huh? Belongs to God. Pertence a Deus. So now, salvation Então a salvação does not depend on you. não depende de ti. The Word and the Spirit A palavra e o Espírito has to make you born again. deve fazer você nascer de novo. The Word and the Spirit A palavra e o Espírito has to take effect on your life. devem ter um efeito na tua vida. And unless they take effect on your life, you will not be saved. A não ser que eles tomem um efeito na tua vida, você não será salvo. So many people think Então muitos pensam, that because they have been baptized porque foram batizados and they say the special prayer, e falaram uma oração especial, all their sins are forgiven. todos os seus pecados estão perdoados. All the sins of the past Os pecados do passado and the sins of the future. e os pecados do futuro. So that now they can go back to sinning now Então eles agora podem voltar para pecar because no, they've said the special prayer. porque eles fizeram a oração especial. You think this is how heaven works? Você acha que é assim que os seus funcionam? No, Pastor, I've got my card Você, here. não, pastor, eu tenho o meu cartão de membro. Right? It says here, Adna, I'm like a member of the church. E diz aqui, Assembleia de Deus, sou membro da igreja. Right? You can take it to heaven. Você pode levar para os céus. I don't know if they're going to let you in. Eu não sei se eles vão aceitar você entrar. Because they need to see the Word and the Spirit inside of you. Eles precisam ver a palavra e o Espírito dentro de ti. Right? So what does it mean to be saved? Então o que significa estar salvo? Right? Jesus goes and carries on explaining to this man. Então Jesus vai explicando para esse homem And eventually he gets to John 3:16. e então ele chega a João 3,16 And he says, for God so loved the world e diz: porque Deus amou o mundo, that he gave his only begotten Son, que deu seu Filho unigênito, that whosoever believes in him para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have eternal life. mas tenha vida eterna. So it's not prophesying that's going to make you saved. Então não é profetizar que vai te fazer salvo, It's not rebuking demons that's going to make you saved. não é repreender demônios que vai te fazer salvo, But it's when you believe on the words of this man. é quando você crê nas palavras deste homem. And this man is telling you today, E este homem está dizendo hoje, unless you deny yourself a não ser que negues a si mesmo
you will not go to the kingdom of God. você não vai entrar no reino dos céus. De You have to Deus. deny yourself Você deve negar a si mesmo and take up your wife with you. e tomar a tua esposa contigo. You need to deny yourself Você deve negar a si mesmo and take your husband with e you. tomar o teu marido contigo. You need to deny yourself Você deve negar a si mesmo and take your children with you. e tomar as suas crianças contigo. That's your cross. Esta é a tua cruz. Some of us have bigger crosses. Alguns de nós temos cruzes maiores, Some of us have little crosses. alguns cruzes pequenas, But it's your cross. mas é a tua cruz. I cannot take up someone else's cross. Eu não posso levar a cruz de uma outra I have pessoa. my responsibilities. Eu tenho minhas responsabilidades. And your wife, E a tua esposa, your husband, teu marido, your children teus filhos are your são responsibility. tuas responsabilidades. Nobody say amen. Ninguém diz amém. Very worried about that. Estou muito preocupado com isso. Amen. If we go to Acts Se formos para Atos dos Apóstolos, chapter 14, no versículo 14, capítulo 14, verse 22. versículo 22, Paul, in this part of the chapter, Paulo, nessa parte desse capítulo, he was stoned ele tinha sido apedrejado and he was sentenced to death. e ele foi enviado para a No, morte. sentenced Foi condenado a morte à morte by stoning, por apedrejamento. right? And he survived. I don't know how he survived. E ele sobreviveu, não sei como, mas sobreviveu. And on verse 22 he says, E no versículo 22 diz: confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. You come to me and you say your wife is a problem. Você vem para mim e diz que a tua esposa é um problema. My friend, Meu amigo, through much tribulation, por muitas tribulações, you're going to enter the kingdom of God. nos importa entrar no reino de Deus. That's my answer to you. Essa é a minha resposta para ti agora. Oh, Pastor, my husband is so difficult. Oh, pastor, meu marido é tão difícil. My sisters, through much tribulation, Minha irmã, por muitas tribulações, you're going to enter the kingdom of God. você vai entrar no reino de Deus. Nobody saying amen. Ninguém está dizendo amém. Let's carry on here. Vamos continuar aqui. Colossians chapter 1, Colossenses, capítulo 1. now Paul writes to the Colossians, Paulo escreve aos Colossos. and I think he wrote Ephesians and Colossians at the same time. Acho que ele escreveu Efésios e Colossenses ao mesmo tempo. He writes, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. 24, 124. Versículo 24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. It's a very difficult position for a Christian to be in. É uma posição muito difícil para o cristão estar. Is his rejoicing in his sufferings. É ele alegrar-se no seu sofrimento. It doesn't make any sense whatsoever. Não faz sentido de forma alguma. I rejoice on a birthday. Eu me alegro no meu aniversário. I rejoice when I'm eating a good meal. Eu me alegro quando eu estou a comer uma boa comida. I rejoice when it's Christmas. Eu me alegro quando é Natal. But rejoice in my sufferings. Mas regozijar-se no meu sofrimento
You know, this is the solution for depression. Esta é a solução para a depressão. Because people suffer and they get depressed. As pessoas sofrem e depois se tornam depressivas. But that's why Christians are never depressed. Por isso é que cristãos não são depressivos, não ficam depressivos. Because when they suffer, Porque quando eles sofrem, they're more happy. eles estão mais felizes. And nobody understands the Christian. E ninguém entende o cristão. You know why nobody understands the Christian? Sabe por que ninguém entende o cristão? The Bible explains this to us. A Bíblia explica isso para And let me nós. just see if I can find it. It's in the book of Corinthians. Deixa-me só ver aqui se eu consigo achar em livro de Coríntios. Let's see here. I think it's Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. 1 Coríntios capítulo 2. Okay, verse 14. Versículo 14. But the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. What does it mean that they cannot judge you? O que é que significa que eles não podem julgar? The verb here is not applied correctly. O verbo aqui não está aplicado corretamente. Right? Is that they cannot understand you. É que não conseguem entender-te. The world cannot understand a spiritual man. O mundo não pode entender homem espiritual. It's impossible for them. É impossível para They are eles. not capable of understanding it. Eles não são capazes de entender. Because only the Spirit understands the spiritual man. Apenas o Espírito entende o homem espiritual. And this is what Jesus told Nicodemus. É isso que Jesus fala a Nicodemos. You need to be born by the Word and by the Spirit. Você precisa nascer da palavra e do Espírito. This is how we are. É assim que nós somos. So when you go through difficulties, Então, quando você vai por uma dificuldade, you're at home, em casa, with your husband, com teu marido, with your wife, com tua esposa, with your children, com teus filhos, right? It's not for you to go to social media não é para você ir nas redes sociais and say and give the world reasons why you're not cooking for your husband, e dar ao mundo razões por que você não está cozinhando para o teu or why you're going to marido, leave your wife. ou por que vai deixar a tua esposa. No. Não. What you need to do O que você precisa fazer is you need to go into the Spirit. é que você deve ir no Espírito. Amen? Amen. And you need to endure the difficulties that you are going through Então você deve suportar a dificuldade que você está passando in the Spirit. no Espírito. Amen? Amém? And you must be happy about it. E você deve estar feliz acerca disso. Rejoicing. Alegrando-se. Like Paul was rejoicing to be stoned. Assim como Paulo regozijou por ser apedrejado. Oh, we were stoned Nós fomos apedrejados for the sake of Jesus Christ. pelo amor de Deus. Right? This is something, you know, as I was in Mozambique, Essa é uma coisa que eu estava em Moçambique and when they were killing Christians when it was about 10 years ago, e quando matavam cristãos há 10 anos atrás they were decapitating Christians in Arabic countries. e eles estavam a decapitar cristãos nos países árabes. And I was showing this video. I received the video and I showed
to one of our Mozambican brothers, Dane Dondo. E eu recebi esse vídeo e eu mostrei para um dos nossos irmãos. And I was very upset because the video showed decapitations. E eu estava muito nervoso porque o vídeo mostrava a decapitação. You know, it was a very sad situation to see someone die by decapitation, E era uma coisa muito triste ver então alguém a morrer daquele jeito. especially a Christian like me. Especialmente um cristão como eu. You know, and you feel sad, you feel threatened. E você sente medo, sente ameaçado. And I showed that to that brother from Mozambique. E eu mostrei aquilo para um irmão de Moçambique. And he looked so happy. E ele parecia tão feliz. And he said, "Glory to God, Pastor. E ele dizia, glória a Deus, pastor. What a glorious moment that is. Que momento glorioso aquele momento era. To have the opportunity to die for Christ." Por ter uma oportunidade para morrer por Cristo. You know, and I think I became a little bit more Christian than that. Eu acho que eu me tornei mais cristão naquele dia. When you look at difficulties, Quando você olha para dificuldades, not as difficulties, não como dificuldades, but you look at the difficulties mas você olha para dificuldades as opportunities to be a better spiritual man. como oportunidade para ser um melhor homem espiritual. Are you willing to suffer for your husband? Você está disposto a sofrer pelo teu marido? Are you willing to suffer for your wife? Você está disposto a sofrer pela tua esposa? Are you willing to suffer for Jesus? Será que você está disposto a sofrer para Jesus? Por Because Jesus? when you suffer for your wife, Porque quando você sofre pela tua esposa, you are suffering for Jesus. você está a sofrer para Jesus. You are taking up your cross. Você está carregando a tua cruz. You are loving your neighbor as yourself. Você está amando o teu próximo como a si mesmo. And you are fulfilling the God's commandment. E você então está cumprindo o mandamento de Deus. I'm telling you, when you get to heaven, Deixa-me dizer, quando você chegar aos céus, there's going to be no need for prophecies. não haverá necessidade de profecias, There will be no need for preachings. não haverá necessidade de pregação. Maybe there will be a choir, Talvez terá um coro, um coral, and maybe you're part of that choir, e talvez você será parte desse coral, because I believe that worship will be one of the ministries in heaven. porque eu acredito que a adoração é um dos ministérios nos céus. But one thing that will prevail Mas uma coisa que vai permanecer is God's love. é o amor de Deus. Amen. Amém. And without God's love, E sem o amor de Deus, you will not see the kingdom of God. você não verá o reino de Deus. Amen. Amém. In Timothy chapter 2, actually Hebrews chapter 11 verse 24, Hebreus 11:24 talks about Moses. fala sobre Moisés. And this is the chapter, we studied this chapter a few months ago when we studied the verse of faith. E nós estudamos este capítulo alguns meses atrás, quando nós estudamos o capítulo da fé, falamos sobre a fé. And it says, by faith, E diz pela fé, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Choosing rather to suffer affliction with the people of God escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, than to enjoy the pleasures of sin for a season. do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. What Moses did O que Moisés fez is no different não é diferente than to take up his cross do que tomar a sua cruz and to follow Jesus. e seguir Cristo. He says, yes, I have the opportunity to live in the palace, Eu tive a oportunidade de viver num palácio, to be the son of Pharaoh's daughter, ser o filho da filha de Faraó, but he refused it. mas ele recusou He said, no, e disse não. these are my people. Estes são meu povo, This is my wife. essa é minha esposa, This is my husband. esse é meu marido, These are my children. esses são meus filhos. I'm going to suffer with them. Eu vou sofrer com eles. And that by faith. E isso pela fé. And that action alone E essa ação, por si Right. só, is what saved him. é o que salvou a ele. Because by faith we are saved. Porque é pela fé que somos salvos. Amen. How many examples do you need Quantos exemplos você precisa
You know, we want to change. Sabe, nós queremos mudar, We want to change our wife. queremos mudar a nossa esposa, We want to change our husband. queremos mudar o nosso marido, But we do not want to change ourselves. mas nós não queremos mudar a nós mesmos. You want to change the world, Você quer mudar o mundo, but you don't want to change yourself. mas você não quer mudar a si mesmo. Nobody say amen. Ninguém diz amém. Right? And then that final verse, E então, esse versículo final, verse 21, Matthew 7, 21. Mateus 7:21. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. So, what is the will of the Father to you? Então, qual é a vontade de Deus para ti? Take up your cross Toma sua cruz and follow Jesus. e siga Jesus. That's the will of the Father. Essa é a vontade do Pai. Oh, Pastor, what is my cross? Oh, pastor, qual é a minha I cruz? have absolutely no idea what your cross is. Eu não faço ideia. I know what my cross is. Eu sei qual é a minha cruz. Right? I know what I have to do. Eu sei o que eu tenho que fazer. But what you have to do, Mas o que você tem que fazer, I don't know your cross. eu não sei a tua cruz. I can't teach you a cross. Eu não posso ensinar-te uma cruz. No, you must take up your cross. Você deve tomar a tua cruz. Your responsibilities. Tua responsabilidade. The responsibility of Jesus Christ A responsabilidade de Jesus Cristo was to die for our sins on that cross. foi morrer naquela cruz pelos nossos pecados. What is your responsibility? Qual é a tua responsabilidade? Is it to suffer for your wife? É sofrer pela sua esposa? Is it to suffer for your husband? É sofrer pelo teu marido? You know, we want to suffer in ministry, Sabe, nós queremos sofrer no ministério, but we do not want to suffer for our husbands and our wives and our children. mas nós não queremos sofrer pelo nosso marido. How nossos many filhos. families are neglected by pastors today? Quantas famílias são negligenciadas por pastores hoje? How many? I'll give you an example, Vou which dar, is vou dar a vocês um exemplo extremely scary. que é extremamente Assustador. assustador. Is not many pastors' children are in the church anymore. Não muitos dos filhos dos pastores estão na igreja. Not many. Não muitos. Not many. Não muitos. They have been neglected by their parents. Eles foram negligenciados pelos seus pais. Neglected. Negligenciados. And you know, and there are tragic situations today. E há situações trágicas por isso. So what are you willing to do? Então, o que é que você está disposto a fazer? Because a man of God, it says there in Timothy, E diz ali em Timóteo, o homem de Deus, that he must have his family and his children Ele tem que being ter- brought out in the fear of God. ele tem que estar a sua família diante de Deus, ou trazendo no temor do Senhor. That means you can't neglect your children. Isso significa que você não pode negligenciar teus filhos. That's your cross. Aquela é a tua cruz. Many people say, no, I must deny. As pessoas dizem que eu devo negar, I must deny my children eu tenho que negar os meus filhos for Jesus. por Jesus. That's not what Jesus is saying. Não é isso que Jesus está dizendo. No point Jesus says that. Nenhum ponto Jesus fala sobre isso. He says, there's no greater love Ele diz que não há maior amor than to lay your life for your friend. do que dar a tua vida pelo seu amigo. Amen. Amém. God bless you all in the name of Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus, o meu coração, Jesus, eu te dou, Jesus.
Algumas pessoas não têm ideia do alcance do trabalho que Deus nos comissionou a fazer nesse lugar. Some people have no idea how far we can go Ele- and do the things God has commissioned us to do. Nós continuarmos a fazer a mesma coisa. We continue doing the same thing over and over again. Não sei como é que você está aí. I'm not sure how you are today. O que eu sei é que se você puder ver isso que nós vemos todos os dias, All I can say to you is that if you see what we see every day, tu vai ver que é possível a tua vida ter um sentido novo. it is possible for your life to have a new meaning, a new Ah. purpose. Há bilhões de pessoas no mundo Billions of people in the world que estão piores do que você. are worse than you right now. Isso aqui, vivem pessoas aqui, Here, this place, as you can see, there are people living here right now com condições mínimas. with very minimum conditions to Eles survive. não têm tempo de pensar em depressão, They have no time to think about depression e nem tirar a or vida. even take their own lives. Aqui é viver um dia por um dia. Here is to live a day and then another day. Eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Trabalho missionário é isso. Missionary work is this. É levar amor, Is to take love, fé, faith, esperança hope, e confiar que vai ter milagre. and then trust that in the Lord that there will be miracles. Isso é a nossa vida. This is our life. É o que nós fazemos. It's what we do. Junte-se a nós. Join us. Seja parte Be disso. part of this work. Que Deus abençoe sua May vida. the Lord God bless your life. É uma coisa muito simples, né? Mas é dado de coração a cada uma de vocês. Vocês merecem muito mais do que isso. Deus sabe que vocês merecem muito mais do que isso.